Olá, embora necessário, não está sendo fácil para ninguém manter o isolamento social, principalmente para crianças acostumadas com espaços abertos para correr, brincar, se divertir. Para falar sobre esse confinamento das crianças, sobre o estresse que isso vem causando nas pessoas, e não só na criança, também no adulto, nossas convidadas são Ana de Andrade Lima, que é psicóloga clínica e escolar, e também Carla Moreira, fonoaudióloga e psicopedagoga. Bom, vamos lá. Ana de Andrade, por conta desse confinamento, tem chegado muitos relatos de crianças estressadas. Como que está esse quadro aqui em Pernambuco? Sem dúvida que essa realidade traz um estresse grande para as crianças, de não poderem gastar energia, de terem uma rotina interrompida, né, por um momento de tensão. Mas tem chegado também relatos de adultos muito cansados e, às vezes, o filtro, para a criança se sentir bem, precisa que o adulto esteja conduzindo de um modo mais tranquilo. Então, como esse é um momento que está tenso para todos, muito, tem a ver com a rotina interrompida, todas essas coisas de ficar mais em casa sem poder sair, mas tem também uma preocupação grande dos adultos que às vezes estão se atrapalhando um pouquinho na forma de conduzir essa nova rotina, né? De ficarem tensos de dar conta do trabalho, dar conta da escola da criança, que tem normalmente tem mandado atividades. Então, isso tem dificultado um pouco o dia a dia, mas a criança ela tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então, tem relatos, sim, de muito de um estresse, e a criança também externa isso de uma forma, às vezes não é falando, ela ainda não tem tanta capacidade de simbolizar pela fala, então às vezes vai pelo desenho, às vezes vai como o que a gente às vezes classifica como uma birra, mas também o adulto, quando consegue perceber isso e simbolizar por ela o mal-estar, diminui bastante a tensão. O bom desse programa é que a gente vai ter a oportunidade de secar vários pontos, né? De tratar sobre várias questões que estão dentro desse grande tema. Mas aí a gente volta para a doutora Carla, e aí eu gostaria também de passar essa mesma questão, né? Se tem realmente chegado relatos, se isso é apenas da imaginação da gente, que né, todo mundo supõe que não esteja sendo fácil, ou se isso é fato, né? Já existe a constatação disso no seu ambiente de trabalho? Já, Valdir, a gente tem recebido muitas queixas, né? Muita preocupação, né, dos pais com as crianças, com esse estresse, com essa tensão das crianças, né? E é como foi dito, é uma preocupação que vem muito dos pais, principalmente, mas vem muito dessa quebra de rotina e dessa noção do que é rotina também. Então, eu acho que essa tensão das crianças também está muito relacionada a não ter rotina, nesse sentido de não ter o que é esperado delas. Então, esse dia a dia que se está dentro de casa, sem ter o que é esperado de mim para hoje. Hoje eu vou fazer o quê? Né? Porque antes eles sabiam, eu vou sair para a escola, à tarde eu vou para a minha aula de inglês, depois eu vou para o meu esporte, eu vou para uma terapia, e agora? O que é esperado? Ana, essa rotina, ela é necessária surgir como uma organização tanto para aquilo que os pais vão fazer quanto para aquilo que as crianças vão fazer. Como disciplinar essa rotina? Quer dizer, o adulto ele estabelece uma rotina, a criança ela pode estabelecer também essa rotina, né? Ela deve pensar essa rotina paralelamente ou em conjunto, dividindo a discussão, essa reflexão com os pais. Bom, enfim, eu acho que tem aí uma questão bem aberta que tanto você quanto Cláudio vai poder falar. Veja, eu acho que é imprescindível que ela participe. É claro que para uma criança de 2 anos, organizar uma rotina tem um limite, né? Ela não vai conseguir alcançar todo o panorama todo. Mas para uma criança mais velha, eu acho até que depende disso ela aderir a essa rotina. Então, ela poder ter uma ideia do que é que vai estar acontecendo na casa, porque a gente tem nessa realidade, classe média, né, que a empregada doméstica é muito presente e agora não está, e de repente as pessoas não saem do trabalho, têm que trabalhar em casa, e tem o adicional das tarefas domésticas que antes eram exercidas por outras pessoas, na maioria dos casos, né, falando do recorte da classe média.
tem uma mudança na rotina de uma forma geral, né? De tarefas e, enfim, até de descobrir quem vai fazer o quê. Então, é muito também, se a gente for olhar por uma lente mais positiva, vamos dizer assim, dentro de tudo de ruim, porque essa situação está acontecendo, mas olhar nessa situação micro, de poder rever a rotina e ir adequando dentro da possibilidade de cada família, do jeito de cada família funcionar, o que é que cada família valoriza. E se a criança puder estar neste momento, opinando, sendo considerada do lugar dela, do que é que ela escolhe fazer, não se vai fazer ou não, mas em que momento, a duração. Então, ela poder também se observar nesse movimento da rotina é um exercício de autonomia, poder dividir as tarefas. Agora, isso não é fácil. A ideia é bonita, é interessante no dia a dia. Isso gera conflitos, tem o momento de não querer fazer, mas aí é educar isso, né? Viver em conjunto. E Carla, então, como você... eu percebo, Valdir, que essa rotina ela também pode ser mais motivante para a criança quando a gente insere coisas que são mais prazerosas. Porque, como eu falo, se a gente coloca a rotina como algo que está ligado só a tarefas, ela passa a não ter muito prazer para a criança, não tem muita motivação. Mas se eu incluo nessa rotina para aquele dia, de repente, assistir um filme que está programado com a família à tarde, ou vamos naquele dia preparar um bolo que não foi programado, preparar um pastel, é a noite da pizza. Isso também faz parte de uma rotina, isso também pode ser colocado nessa grade que está programada para aquele dia, e não só tarefas, não só fazer o exercício, não só arrumar a casa, não só arrumar a cama, mas também coisas que dão prazer, que a gente não se propõe a fazer antes, né? Nessa rotina que a gente tinha um pouquinho mais corrida do dia a dia, mas que agora a gente pode colocar também, né, dentro dessa rotina. E fazer, como foi dito, a gente colocar as crianças para opinarem, as crianças para escolherem algumas coisas também e montarem essa rotina, de repente um quadro visual dessa rotina, né, com imagens, com palavras, de que ela pode ir ali apagar, escrever o que ela vai fazer, colar desenhos do que vai fazer. Então, tornar essa rotina não uma coisa fechada, fixa, de só coisas só relacionadas a tarefas. Ana, muitas vezes a gente deixa o tempo passar e os filhos vão crescendo e nem todas as reflexões, nem todas as interpretações, as análises, né, psicológicas, cognitivas que a gente faz dessas crianças, elas são suficientes. Às vezes até são negligenciadas por conta de que a escola muitas vezes assume esse papel, ou se cria uma expectativa de que a escola assuma esse papel. Nesse momento me parece que está colocando os adultos em xeque. Você tem que pensar, você tem que refletir, você tem que acompanhar o pensamento, o desenvolvimento cognitivo, a personalidade do seu filho ou da sua filha. Só que isso não é tão simples, porque às vezes não é só uma criança que está dentro da casa. Às vezes você tem uma de 1 ano de idade, outra de 5 anos de idade. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse desafio de lidar com essas diferenças dos filhos nessa fase de desenvolvimento. Então, é um desafio sim, porque ter um filho adolescente e, de repente, um filho de 2 anos de idade são universos bem diferentes. Ao mesmo tempo, quando Carla fala da noite da pizza, um bolo que você vai fazer, o adolescente e a criança de 2 anos, elas têm sim como se encontrar nessa tarefa e como aproveitar. Então, às vezes, a adolescente vai cuidar do mais novo, ou o mais novo vai fazer um desenho bonitinho para a mais velha. É um tipo de interação valiosa que no dia a dia, às vezes, no corre-corre, escapa. A gente sabe que esse tempo de interação está permeado por uma grande tensão também, né? Externa, não necessariamente na convivência da casa. Mas pode surgir coisas muito interessantes dessa interação. É um desafio e aí é importante poder resguardar também o tempo de cada um. Quem tem mais de um filho, normalmente, tende pelo tempo do trabalho também, colocar as coisas em bloco. Está na hora do banho, está na hora de comer, está na hora... E aí todo mundo funciona como se fosse para terminar logo aquilo. A gente corre um risco de cair nisso, mas o quanto a gente puder deixar reservado o que é a possibilidade de cada um dentro da rotina da casa, também é importante, que é resguardar a individualidade. Nesse tempo de todo mundo muito junto o tempo todo, esse eu acho que é o maior desafio.
Carla, gostaria de complementar? Não, em relação a isso, eu acho que também é uma oportunidade da gente perceber algumas coisas a mais nesse tempo, porque dentro do que a gente tinha de rotina antes, a gente percebia as crianças de uma forma, né? No nosso dia a dia, a gente percebia que, olha, o meu filho, ele age dessa forma, o meu filho, ele tem esse ritmo, mas o ritmo também era ditado muito pelo nosso ritmo, pelo ritmo que a gente tinha de dia a dia. Hoje a gente está podendo perceber essas crianças dentro de um outro contexto e um outro ritmo. Então, também é uma oportunidade da gente voltar disso tudo com outra percepção. E como é essa criança dentro de um outro contexto? Como é essa criança quando eu não estou apressando para sair? Quando eu não estou apressando para mudar a roupa para ir para a escola? Então, essa criança é agitada sempre, essa criança é tranquila sempre. Como é a expressão, como é a fala dessa criança nesse ou naquele contexto. Então, também é uma oportunidade da gente conhecer de um outro jeito, né? de uma outra forma. Nós estamos chegando ao final desse bloco. No próximo, a gente retoma e tem pontos ainda muito curiosos, muito interessantes que a gente quer conversar com vocês, tá? Então, a gente volta daqui a pouquinho com o Opinião Pernambuco. Voltamos com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre as crianças em quarentena. Lembrando que esse programa ele também é exibido pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Paulo Freire. Todos os programas Opinião Pernambuco entram nas rádios no horário das 17h30. E hoje a gente conversa com Ana de Andrade Lima, que é psicóloga clínica e escolar, e Carla Moreira, que é fonoaudióloga e psicopedagoga. Bem, vamos retomar aqui com Ana. Ana, a gente vinha falando sobre as pressões, as tensões que os pais estão vivendo dentro das casas por conta do isolamento. Eles são chamados a esse desafio o tempo todo e isso cria uma tensão, isso cria medos, isso cria ansiedade. Qual o risco de esses medos e ansiedades, essas tensões serem transferidas para os filhos? E o que se pode fazer para evitar esse problema? Veja, minha resposta é sempre conversar. Eu acho que quanto mais verdadeiro a gente for, sem correr o risco de antecipar para a criança coisas que ela não pode entender, só conversando. É muito melhor, eu sempre digo isso, que eu acho que seja muito melhor que haja um destempero, uma chateação, quando você perde, às vezes, o controle da situação, depois pedir desculpas, do que ficar se culpando pelo que aconteceu. Então, poder ser verdadeiro na hora que, quando você diz evitar, realmente evitar é importante, é poder dizer, estou chateado hoje o dia está difícil, às vezes antecipar essa situação, mas briga de irmão, às vezes eles não conseguem controlar, e aí às vezes o adulto fica muito chateado e tem um descontrole. Poder falar desse descontrole depois é um jeito de cuidar do que passou e de também antecipar para as outras situações, outros encaminhamentos. Então, eu sempre acho que conversar é o melhor jeito. Uhum. Nessa conversa, a gente precisa ser muito objetivo, né? Ser muito transparente. Carla, é importante que, inclusive, em relação à própria pandemia, os pais sejam bem transparentes, que eles coloquem de uma forma clara o que está acontecendo, que eles apresentem o problema como sendo uma coisa transitória, né? Que essas crianças não estão em férias, por exemplo, elas estão passando por um momento atípico que está envolvendo toda a sociedade. Enfim, de que maneira os pais devem orientar os filhos sobre esse problema? Sim, Valdir, é importante, até porque, como a Ana falou, o não dito é pior do que o dito, né? Ele cria mais fantasmas, ele deixa a criança muito mais insegura. Então, é preferível que se diga o que está acontecendo, e hoje a gente tem recursos vários, aí a gente, durante esse período de pandemia, foi muito divulgado, até várias historinhas aí dentro das faixas etárias das crianças, né? Histórias infantis que a gente pode usar para mostrar a elas o que está acontecendo, para falar da pandemia, para falar do coronavírus, para explicar dessa necessidade, para falar do porquê que a gente está afastado, porquê que a gente está dentro de casa, porquê que eles estão longe da escola, longe dos amigos.
Então, esse não dito é que precisa ser bem trabalhado, né? A gente precisa colocar isso em palavras, precisa deixar a coisa muito clara. O que é que está sendo vivenciado agora e por que está sendo vivenciado dessa forma. Ana, como deve ser feita a orientação naquilo que seja uma atividade de lazer e o que seja uma atividade mais, diria, regular, não diria nem obrigatória, como, por exemplo, quando a criança tem tarefas escolares, né? Hoje, algumas tarefas estão chegando. O Estado está levando as crianças para assistirem algumas aulas de reforço na frente da televisão. Escolas particulares estão fazendo teleaula, estão, né, com essa educação à distância. E aí, como que deve ser a orientação dos pais no sentido de fazer com que essas atividades elas sejam bem distribuídas? Conversar, ver primeiro, a escola normalmente tem orientado qual é o tempo necessário para se dedicar àquelas atividades. Tem uma vantagem quando a aula não é ao vivo, que a família pode dispor do melhor horário que tem a ver com a dinâmica da casa, porque há famílias que os pais estão trabalhando mais pela manhã, e aí à tarde seria o melhor momento para acompanhar essas atividades. Então, poder ver qual é a orientação da escola em relação ao tempo que vai ser dedicado é muito importante, e ver quais são as possibilidades de distração, de lazer. As próprias crianças podem elencar isso. Muitas vezes a gente pensa que os adultos é quem vão organizar, que vão propor, que vão intermediar, e às vezes elas mesmas já vêm com a ideia, claro, dependendo da faixa etária. Mas poder dosar isso, nem para ser um excesso de tela, mesmo com a aula, eu acho que é um cuidado que as escolas deveriam ter. E em caso os pais, o que puderem favorecer a interação, eu entendo que é difícil, até porque os adultos estão precisando tomar conta de tantas coisas, mas se podem dispor de um tempinho também, de brincar, de aproveitar o momento para fazer coisas que no dia a dia não são tão, não tem tanto tempo para fazer, é uma boa. Carla, você pegando um pouco o gancho nessa resposta da Ana, teria algumas sugestões de o que os pais podem desenvolver dentro de suas casas, dentro de suas residências, para compensar um pouco essa impossibilidade de as crianças estarem na escola, onde teriam atividades lúdicas, teriam os seus recreios, enfim, né? Que tipo de compensação poderia acontecer? Bem, eu acho que nesse momento agora, Valdir, a palavra de ordem para a gente é planejamento. Então, as aulas estão aí, a gente precisa pensar que elas são necessárias também, né? São necessárias não só pelo conteúdo, mas elas são necessárias por essa rotina que a gente falava antes, né? Por seguir uma rotina que norteia a criança, que dá uma sensação de ordem para esse dia da criança. Então, eu acho que não se preocupar tanto com essa questão de conteúdo nesse momento. Se a criança está acompanhando ou não, se ela vai assimilar ou não todo esse conteúdo. Eu acho que esse não é o peso para esse momento agora, mas sim a gente fazer disso um uso para adequar essa rotina diária da criança, essas aulas. E para além das aulas, a gente pensar em coisas que a gente pode estar trabalhando essa autonomia da criança, com brincadeiras, que é um outro ponto muito forte, que eu acho que a gente dentro de casa agora tem que repensar com as crianças, que é a autonomia. Então, a autonomia com brincadeiras, a autonomia com ajuda com as questões de casa. Então, vamos ajudar a fazer o bolo, como a gente falou antes, vamos ajudar a varrer uma casa, vamos ajudar a arrumar a sua caminha sozinho, dentro das possibilidades e de idades de cada um. Né? Mas propor que essa criança faça coisas sozinha, incentivar isso, né? Deixar que ela faça coisas que antes ela não fazia, porque estava nessa rotina dela do dia a dia. Eu acho que isso supre um pouquinho essa coisa de conteúdo, que a gente vem preocupado, né? Da escola, do estar fora. Então, eu acho que sim, a aula é importante agora, seguir por uma questão não de conteúdo, mas por uma questão de rotina para ela, mas suprir com outras coisas, com outras atividades, mas sem a gente cair nessa questão de que vamos colocar mais coisas para os pais fazerem. A gente não está querendo dar mais atividades para os pais. A gente está querendo que os pais permitam que as crianças também façam algumas coisas sozinhas.
para também trabalhar um pouquinho dessa autonomia delas. Ana, eu voltaria para a abordagem sobre as telas, né? Você falava sobre o tempo de tela adequado para que a criança acabe não se expondo muito aos conteúdos de tela, né? E os problemas aí tem diferentes correntes que dizem que podem ocasionar problemas. Mas em relação, por exemplo, à hora de dormir, à hora do sono, há alguns relatos de que crianças estariam dormindo bem mais tarde do que dormiam antes. Há uma desorganização exatamente naquilo que era a sua rotina, né? Que tipo de orientação? Os pais devem ser rigorosos quando chegar no horário que eles compreendem como sendo o horário bom para a criança ir para a cama, estabelecer isso, horário de dormir e acordar, por exemplo? Veja, normalmente quando o horário de dormir está bagunçado, vamos dizer assim, é porque tem algumas coisas antes que também não seguiram uma certa ordenação. A gente tem falado muito de rotina, e eu acho que é importante pensar da liberdade dentro da rotina. Quando Carla fala de pensar o que é importante e pensar também os momentos de prazer, eu falo disso também, que a rotina não é uma ideia de fechar uma grade que todo mundo só tem que executar o que está ali colocado. Mas a hora de dormir é o final de um dia todo, né? E aí, quando eu tenho um encadeamento organizado, onde as crianças sabem exatamente sabem exatamente não, mas sabem o que é que vai acontecer depois, as coisas ficam mais tranquilas. Quando tem uma família que é muito mais noturna, né, que fica mais tempo acordada à noite, tem mais dificuldade de acordar de manhã, por que não aproveitar esse tempo, então, adequar a rotina ao processo da casa, ao ritmo da casa? E, de repente, dormir mais tarde, acordar mais tarde. Há famílias que são mais diurnas e aí continuam mantendo o horário de dormir cedinho e acordar cedinho. Então, veja, a hora de dormir é um ponto, né, no finalzinho, que se na verdade tem toda uma cadência e para a família é importante manter esse horário. Eu estou imaginando que é uma família que em outras coisas também manteve o horário. Então, de ter mais ou menos um horário de almoço, ter mais ou menos a hora do lanche. Então, essas coisas também ordenam o horário de dormir. Mas eu acho que é um tempo também de aproveitar a liberdade. Então, se tem gente achando que tá bom dormir tarde e acordar tarde, eu acho que tem que ver muito dentro, o tempo de não adicionar mais peso. Se está conseguindo viver bem os dias dentro de uma ordem diferente, dormindo mais tarde, acordando mais tarde, está tudo certo. Ok. Carla, a gente conversou com a Ana agora sobre o sono. Se você quiser complementar, você complementa, mas uma outra questão que eu puxaria para você seria sobre a alimentação, né? Como disciplinar essa alimentação, para não haver excessos, não haver exageros e depois as consequências não serem boas. Sim, sim. A gente está numa fase agora que a gente experimenta tudo, não é? Estamos dentro de casa e vamos provar tudo. Vamos provar brigadeiro, vamos fazer bolo, não é? Então, eu acho que também é um momento da gente conversar. Se a gente conversa sobre o que a gente está fazendo em casa, por que a gente está em casa, vamos conversar sobre saúde também, né, com criança. A gente acha que criança é sempre farra, criança é sempre movimento, e criança não está ligada muito nessas coisas. Mas criança percebe muito disso e criança compreende muito. Então, também, por que não conversar sobre isso e trazer isso para dentro de casa, esse momento saúde, esse momento alimentação? Não só o momento da rotina, do sentar e comer junto, e comer no horário certo, mas o que comer, o que é que a gente vai preparar, o que é que a gente vai fazer junto. E tantas possibilidades a gente tem aí. Né, de falar sobre alimento, de trabalhar linguagem, de trabalhar motricidade, de trabalhar autonomia nesse preparo dessa comida saudável, né, e de sair um pouco daquilo de comer só o macarrão, só o docinho e só o bolo, né? Isso é bom, isso faz parte, né? Isso desestressa um pouquinho a gente, mas a gente pode usar esse tempo para ajudar essas crianças a reverem um pouquinho dessa alimentação também. Nós sabemos que cada caso é um caso, mas tivesse que passar uma orientação geral, né, mais horizontal assim para todo mundo. O que dizer para que mães não enlouqueçam? Aí 30 segundos para cada uma para a gente depois encerrar o programa. Isso vai passar. Então, olha, vamos lá? Eu diria que ouçam seu ritmo. Sentem,
brinquem, mas ouçam o seu ritmo. Não tentem adequar só, não tentem se cobrar de brincar, fazer, dar conta e fazer tudo certo. Vão no ritmo de vocês. Um dia é muito bom, o outro não tanto, mas as coisas vão caminhando assim dentro de um ritmo que é saudável, que é gostoso e que é prazeroso. Rotina é necessária, mas rotina precisa ser prazerosa também. Eu diria, Ana? olha o seu ritmo. Eu diria muito disso que Carla falou, disse que vai passar, né? Falei brincando, a gente saber que isso vai passar é importante, e é ritmo de maratona, saber que a gente precisa ter fôlego e focar no prazer também, guardar um tempinho do dia para o prazer para reenergizar para o dia seguinte. Mas lembrando que ficar em casa é importante, né? Para que a gente não desconstrua sim, também, imprescindível. Né? A importância é o prazer dentro de casa. Né? Isso. É descobrir os prazeres de cada cantinho da casa, não é? Quem sabe Isso. descobrir cada cantinho novo da casa. E enfeitar então cada cantinho da casa, não é? Então a gente agradece a participação de vocês, tá? Foi muito bom conversar. Espero que a gente se encontre em outros momentos, né? Porque esses assuntos eles estão para além de um momento de pandemia como esse que a gente está passando agora, né? São orientações que valem para toda a vida. Então, a gente agradece as suas participações, agradece a participação de vocês. Obrigada. Também nos acompanhou. Obrigada. Então, a todos, muito obrigado e até o próximo programa.